Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dando prosseguimento ao nosso noticiário policial. Vamos dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, 2 por acidente de trânsito e uma pessoa ferida por arma branca. No pronto-socorro João Lúcio, 8 pessoas deram entrada no final de semana, vítimas de agressão física. E um desses casos, uma mulher acabou apanhando do próprio covarde do marido. Ela deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Uma outra pessoa também deu entrada vítima de agressão física, foi logo após o jogo do Flamengo, pois 2 torcedores brigavam por causa de time de futebol. Os 2 moradores do bairro Zumbi dos Palmares. A possibilidade do jogador do Flamengo ou do Corinthians conhecer um peão desse é 0,0. Nunca viu o Flamengo jogar nem no Rivaldão. Aí ficam brigando, se degladiando por esses times que o cara não sabe nem se eles existem. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Eu gosto muito do meu Mengão, mas brigar por Flamengo, não, nunca. E brigaram ontem e um deles acabou apanhando e levou uma paulada na cabeça. 8 pontos na cabeça do flamenguista. Tava mais leve que o Zé Ricardo, mais besta que o Zé Ricardo. Não sabia nem onde ele estava depois dessa paulada que ele levou na cabeça lá no bairro Zumbi dos Palmares. E mais de pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito ocorrido por volta de 22 horas na Avenida Itaúba. O carro que ele estava capotou. Ele conseguiu virar um carro na Avenida Itaúba, ali próximo onde acontecem as festas. Por pouco, uma desgraça não acontecia, que ali há vários bancas de comida no final de semana, muita gente vendendo churrasco, muita gente ali se divertindo, tem o pula-pula para as crianças, o negócio fica bonito lá na Itaúba. Esse carro passou em alta velocidade e conseguiu capotar, e por pouco não cometia uma verdadeira tragédia lá na Avenida Itaúba. Graças a Deus que ficou apenas em pessoas feridas, principalmente o cara que estava dirigindo o carro. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Secretaria de Segurança esteve nas ruas da cidade. O secretário Sérgio Pontes, secretário de Segurança, determinou polícia na rua. A polícia militar, através da 4ª SICOM, alô Tenente Herald, por volta de 22 horas, conseguiu recuperar um veículo que havia sido roubado, um Gol de cor branca, de placa PHI 8097. Foi localizado, foi devolvido ao dono no bairro Gilberto Mestrinho, numa boa ação dos policiais da 4ª SICOM. A polícia militar, através dos policiais da 21ª SICOM, tiveram uma dupla, melhor dizendo, por receptação de veículos. O caso aconteceu na zona oeste da cidade. A polícia militar nas ruas, prendendo, tirando de circulação vários bandidos, inclusive um casal de infratores armados. Eles estavam com faca, renderam e roubaram a cobradora e a renda do ônibus da linha 652. Era 21 horas da noite de ontem, na Alameda Costa de Ferreira, quando os infratores, os ladrões, José Fael da Luz Medeiros, 24 anos, e a companheira dele, na mão uma velha, rapaz, a Valéria da Silva e Silva, de 31 anos de idade, já com idade mais pra lá do que pra cá, quando estar rezando, ela estava roubando, só que a polícia chegou junto e tirou de circulação o vagabundo e sua velha, que estavam praticando assaltos e foram presos pela Secretaria de Segurança, pela Polícia Militar, a Polícia Civil nas ruas também, tirando bandidos de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol da morte! Um jogador do Rio Negro da categoria sub-20,
de apenas 18 anos de idade, foi morto em uma tentativa de assalto. Será que foi tentativa de assalto? Foi uma briga de trânsito, a polícia ainda está investigando, mas o que se sabe é que o jogador, um rapaz de bem, um rapaz sem entrada pela polícia, uma pessoa de boa índole, jogador de futebol, um atleta, foi morto covardemente por homens que estavam em uma motocicleta. E as informações dão conta, Paulo Guerra, ainda estão sendo investigadas, que pode sim ter sido um assalto ou quem sabe um covarde se vingando aí de uma briga de trânsito, mas as informações mais acentuadas dizem que o jogador do Rio Negro pode ter sido vítima de um assalto e posteriormente ter sido morto. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na Avenida Grande Circular. Morte no bairro Ouro Verde. Alô, alô, Ouro Verde. A morte passeou de moto no bairro Ouro Verde. A moto estava para cima e para baixo, subia e descia. A morte passou na frente da casa do cara de Kombi. Era um bandido que estava na moto. Ele estava em busca, ele estava procurando um homem. E em um possível acerto de contas, esse homem foi encontrado e o bandido da moto disparou 1, 2, 3 balaços no corpo da vítima. Não satisfeito, o homem que estava na garupa desceu da moto e desferiu 4 facadas no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro Ouro Verde. Ele morreu por engano. Um rapaz de 18 anos, sem vícios, sem passagem pela polícia e querido por todos lá no bairro onde morava, foi assassinado por engano no conjunto Nova Cidade. Um homem e uma moto, não identificado ainda, foi quem atirou e matou o jovem de 18 anos que morreu nos braços da irmã dele. Após receber o tiro no peito, ele ainda conseguiu correr, meio cambaleando, chegou até próximo da irmã e caiu nos braços da garota. Ele acabou morrendo na hora. Infelizmente, ele acabou morrendo lá no conjunto Nova Cidade. Aliás, o conjunto Nova Cidade, o bicho está pegando por lá, principalmente lá no conjunto Cidadão 12, que está precisando de policiamento com a máxima urgência. Um vigilante morreu durante um assalto. Um vigilante morreu durante um assalto. Segundo a irmã da vítima, a irmã do vigilante, ele estava trabalhando, ele estava fazendo um bico como vigilante em um mercadinho quando aconteceu o assalto. Ele foi morto com um tiro na barriga, né? E tudo aconteceu lá no bairro do Mutirão. Nós lamentamos aí profundamente a morte desse homem que morreu durante um assalto lá no bairro Mutirão. Decapitado. O homem foi morto e teve a cabeça arrancada. Tudo aconteceu mais uma vez no perigosíssimo conjunto Nova Cidade, hoje conhecido também como conjunto da desgraça ou conjunto da morte. Ele tinha entre 20 e 30 anos, foi decapitado, a cabeça foi arrancada e o corpo jogado atrás de uma igreja lá no conjunto Nova Cidade, o conjunto da desgraça. Um homem de 32 anos foi executado com 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20 balaços pelo corpo. O crime aconteceu no bairro Novo Israel. A vítima estava soltando o papagaio, era só alegria, empinava, empiocava o papagaio, foi pra lá, foi pra cá, de repente apareceu um bandido e deu-lhe na mão e
queda da vida da vítima. O homem foi assassinado em um acerto de contas. Tudo leva a crer que esse homem de 32 anos foi assassinado em um acerto de contas. O papagaio dele quedou na mão. Muita gente deixou o corpo de lado e saiu correndo atrás do papagaio. O papagaio custa 50 centavos. Então o negócio não tá fácil, o negócio tá bom não lá pro Novo Israel. 50 centavos no papagaio, o pessoal deixou o homem agonizando e saiu correndo atrás do papagaio. Os mais metidos é pipa, é papagaio mesmo, e quedou lá no bairro Novo Israel, lá no bairro Vila da Prata, o bairro das estátuas, o bairro onde mais tem estátua em Manaus. O bairro Vila da Prata foi um bairro, foi vítima, o bairro teve uma vítima de arma de fogo, foi lá no Beco Ajuricaba. Um crime aconteceu com características de execução. Um homem foi assassinado com 4 balaços pelo corpo. Tudo aconteceu, repito, no bairro das estátuas, no bairro Vila da Prata. Morte na Alameda, morte na Alameda Rio Negro, no bairro Rio Piorini. Tudo aconteceu à noite de ontem, era aproximadamente 20 horas. Nesse momento, a televisão mostrava o Silvio Santos, Nesse mesmo momento, o Silvio Santos ia para lá, ia para cá no seu programa distribuindo dinheiro, quando um homem foi assassinado com 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Final de semana de muita morte, e ele não poderia ficar de fora. O bairro Jorge Teixeira também foi palco de morte, e foi na Avenida das Margaridas. Flores, mas não é flor, não tem flor em lugar nenhum lá, só quando morre alguém. E lá no bairro Jorge Teixeira, a situação foi assim: um homem morreu em um possível acerto de contas na rua Margaridas, no bairro Jorge Teixeira. Rio Preto da Eva. No Rio Preto da Eva, um homem foi assassinado a tiros. O carro tomba do Instituto Médico Legal está ainda em deslocamento com esse corpo, que deve chegar daqui a pouco à sede do IML, vindo lá do Rio Preto da Eva, na terra do Cristo Redentor. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no necrotério, na Pedra do Pronto-Socorro João Lúcio, tem 2 vítimas de arma de fogo. Eu ainda não tive acesso à ficha desses, mas dei uma olhadinha quando eu estava chegando lá no IML. Eles já estão dentro do saco, viu, Paulo? Na pedra, já estão dentro daquele saco plástico, no saco de cadáver. Não foram identificados ainda e morreram vítimas de tiros. Ainda passaram por procedimentos, por atendimento, mas infelizmente acabaram morrendo 2 pessoas, e os 2 tem características, as 2 ocorrências de acerto de contas. Triste, lamentável. Uma criança de 4 anos de idade morreu afogada no Rio Preto da Eva, na comunidade de São José. As informações dão conta de que a criança desapareceu nas águas aí e, infelizmente, quando boiou, já boiou sem vida. O Instituto Médico Legal foi até o local, fez depois o transporte, né, do corpo até o instituto, e infelizmente a gente noticia aí a morte de uma criança de apenas 4 anos de idade que morreu aí, vítima de afogamento, e nós lamentamos profundamente e desejamos que Deus dê força a essa família. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 47 exames de corpo de delito, dentre eles
Um homem que foi tomar satisfação, aconteceu mais uma vez, né? Ele foi tomar satisfação, o homem descobriu que a mulher estava o passando para trás. Ele mexeu no celular dela. Quando chegou no Zap, ele viu trocas de mensagens, aquele amor pra lá, amor pra cá, vamos de novo e não sei o quê. Ele pegou, ficou ali esperando. Quando viu o amante com a mulher dele, ele foi pra cima e apanhou. Pensa na pisa que o marido pegou. Apanhou e apanhou muito, levou inclusive uma paulada na cabeça. O amante da mulher dele, ele tem 23 anos de idade. O amante da mulher já passa e muito dos 60 anos de idade. Ele anda de carro importado. As informações dão conta de que é um velho namorador e valente. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã.